Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Guimarães e vamos dar continuidade. Nós já fizemos 6 questões na nossa lista de exercícios, tá certo? Vamos continuar, né? Então aqui vamos continuar. Aqui, ó, sétima questão. Entrar com dois números inteiros e imprimir a seguinte saída. Nós temos o dividendo, divisor, quociente e resto. Professor, faz muito tempo que eu não estudo matemática. Como é que eu vou lembrar isso aqui? Não tem problema. A gente acabei de abrir aqui a imagem, então nós temos o dividendo, seria o valor que a pessoa informa, certo? O divisor é por quanto ele vai ser dividido, certo? O quociente é o número que, no caso da multiplicação pelo divisor, vai dar mais próximo ao dividendo, ó. Então, 7 dividir por 3 não dá uma divisão exata. Então, lembre que não é um número real, é um número inteiro que a gente vai fazer, tá certo? Então, para não ficar vírgula, 2, 3, 4, não. Então, tem que estar número inteiros. Então, 7 dividido por 3 vai dar um número, um quociente. Vai ter o valor resposta é o quociente. E o resto é justamente o que vai diferenciar entre a multiplicação entre o quociente e o divisor, certo? Subtraindo do dividendo. Então, nós temos 7 dividido por 3 vai dar 2, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 7 menos 6, resta 1. Tranquilo? Beleza? Aí foi nessa questão que eu fui colocar para a turma do grau técnico no qual eu ensino, e eles acharam, assim, né? Nós temos alunos de várias idades, alunos que estão estudando ainda ensino médio, outros já se formaram. Então, o que acontece? Eles ficaram meio perdido só nessa área, esse nome divisor, dividendo, tranquilo? Eu não estou criticando nem nada. Acontece, a pessoa não usa todos os dias, a pessoa acaba até esquecendo. Então, foi o que eu fiz. Situação, eu fiz uma situação da seguinte maneira. Nós fizemos uma analogia, transformando esses produtos, esse dividendo, divisor, resto e quociente, certo? Numa produção de uma empresa, né? Então, vou tentar explicar para ver se vocês vão entender. Digamos que uma fábrica, eu vou ter até um exemplo lá, a fábrica da Coca-Cola, né? Não é fazer propaganda, mas só para ter uma noção, certo? Uma fábrica de refrigerante produz refrigerante de 2 litros, tá certo? Então, o que acontece? Então, ele, ao produzir o produto, além de produzir, ele vai enviesar, ele vai embalar o produto nas suas garrafas. Vamos dizer que nesse dia a empresa produziu 1.000 garrafas de refrigerante. 1.000. Deixa eu abrir a calculadora, certo? Ele produziu 1.000 garrafas de refrigerante de 2 litros, certo? Então, o dividendo é a produção, 1.000, certo? Sendo que a embalagem é feita, aqueles pacotes, para vender para o atacado ou as empresas, os supermercados, em pacote com 6. Então, 6 pacotes, 6 garrafas de 2 litros, né, formando um pacote. Então, 1.000 dividido por 6. Dividido por 6. Então, o que seria? 1.000 seria o dividendo, que é a produção da empresa. Divisor seria justamente o valor, ou no caso, o pacote que aquela empresa produz, no caso, para poder vender. Então, ela embala, né? Ele pega os refrigerantes, que foi feito lá o de 2 litros, vai fazer um pacote lá de 6 para poder ser distribuído. Então, ele pega esses 6, que seria, no caso, o divisor, né? O resto vai dar o quociente, o resto não, o valor que dá retorno aqui é o quociente, 166. Então, 166 é isso aqui, tá certo? 166 é esse que vai ficar no quociente, tranquilo? Agora, esse 0,6666, o decimal, é que seria o resto. Mas como ele dividiu, né, que a gente não quer assim, a gente quer em formato inteiro para saber quanto é o resto. Então, como é que eu vou calcular? Tá certo? Então, vamos a fazer agora utilizando aquele conceito, fazendo um conceito que nós vimos aqui, certo? De divisões. Aqui, ó, divisão, certo? E mod, ou retorno módulo, ou seja, o resto da divisão. Mod ou símbolo de porcentagem. Vamos fazer isso aqui na prática, tranquilo? Então, vamos lá. Entrar com dois números inteiros e imprimir a seguinte saída: divisor, quociente e resto. Vamos colocar agora aquela situação hipotética da indústria, numa indústria que produziu 1.000 garrafas de refrigerante num dia, e ele faz a divisão em 6, para ver quantos pacotes produziu, que deu 176, e quanto vai restar,
que não conseguiu fazer o pacote de 6. Tranquilo? Então, vamos dar início. Vou copiar, vou lá para o Visual G, vou colocar aqui só para poder eu ficar fácil de ver. Lembrando que onde eu estou colocando aqui, eu estou mudando essas duas barras, ele não vai aparecer no código. Isso aqui é o que a gente chama de comentário, tá certo? Seria o comentário. Então, entrar com dois números inteiros e imprimir a seguinte saída. Então, vamos lá. Se ele está falando dois números inteiros, então a gente vai jogar aqui, ó. Então, vai ser dividendo, dividendo, certo? Vírgula, divisor, certo? Vírgula, quociente, né? Vírgula, e resto, certo? Isso tudo aqui é o que ele chamou de inteiro, né? Mas para trazer para o mundo real, para ficar mais fácil, a gente pode substituir esses termos, dividendo, divisor, quociente e resto, por uma coisa mais palpável, que seria o que eu falei, o exemplo da produção da indústria. Então, seria produção, o produto, produzido, pronto, quantidade produzida, pronto, quantidade produzida, para ficar mais fácil, quantidade produzida, tá certo? Esse divisor seria aquele embalagem, então, embalagem, embalagem, que ele é dividido lá em 6, né, o fardo refrigerante em 6, tá certo? O quociente seria a quantidade de embalagens, quantidade, quantidade de embalagens, quantidade de embalagem, pronto. E por último, o resto. O resto, no caso, é a sobra. A sobra que não conseguimos fazer o pacote com 6, tá certo? Acho que agora ficou bem mais claro. Eu estou colocando isso aqui só para poder é, explicar para vocês, explicar isso como é visto no dia a dia, tá certo? Então, inteiro, tá ok? Eu poderia muito bem explicar aqui só com matemática, mas talvez ia ficar mais uma questão chata daquela de matemática, uma após a outra, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, no caso, estou fazendo aqui, representando a quantidade ou empresa, uma empresa, tá certo? Então, vamos lá. Escreval, ou escreva, certo? Aqui, ó, quantidade produzida. Quantidade produzida. Escreva a quantidade produzida, né? Ou digite, no caso, informe a quantidade produzida. Aí aqui leia, certo? Leia o quê? A quantidade, produzida. Lembrando que isso que eu acabei de fazer, certo? Essas variáveis aqui explícitas assim, é para ficar mais fácil para outra pessoa poder entender. Lembrando que o programador pode, no caso, mais cedo ou mais tarde, não rever esse código, mas a pessoa que vai ficar para rever o código tem que entender aquilo ali. Então você vai ter que deixar de um jeito que a pessoa entenda. Então, quantidade produzida, embalagem, quantidade de embalagem e sobras, tá certo? Então aqui, ó, leia quantidade produzida, pronto. Depois, escreva o quê? Informe a quantidade em cada embalagem. Ficou mais fácil de entender assim, não foi? Do que divisor, dividendo, tranquilo? Então, aqui nós teremos o que? Leia, certo? O que? Embalagem. Agora, o restante é só com a divisão, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar, no caso, a quantidade de embalagens, a quantidade de embalagens, certo? Recebe, recebe o quê? Quantidade, quantidade produzida, certo? Dividido, certo? Por embalagem. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, escreva, escreva o quê? A quantidade de embalagem. Vamos ver se vai dar certo aqui isso aqui. Quantidade de embalagem. Vamos ver se vai dar certo. F9. Esqueça isso aqui, ó, dividendo, divisor, quociente, resto, porque isso aqui foi só para poder mostrar a vocês. O que vai interessar para a gente é isso aqui, ó, quantidade produzida, embalagem, quantidade de embalagem e sobra, tá certo? Então, informa a quantidade produzida, lá produzido 1.000 garrafas de refrigerante de 2 litros, informa a quantidade de cada embalagem, 6. Opa, deu um erro. Por quê, ó? Aviso.
Visual G encontrou o seguinte problema no seu algoritmo na linha 20: erro na atribuição de valores à variável quantidade de embalagem real para inteiro. Bom, entendi, porque quando eu botei quantidade de embalagem, certo? Mas está vindo de tá oriundo de uma divisão, certo? Ele está pedindo que a gente transforme o inteiro para o real, mas eu não quero desse jeito, né? Eu não quero desse jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui para mim. Olha aqui para mim e vamos entender. Se ele transformar em real, ele vai ficar um número, vírgula, alguma coisa. Eu não quero, eu só quero valores. Então, como fazer que eu tenha essa divisão entre números inteiros e me retorne apenas o número inteiro, tá certo? Aqui é que tá o pulo do gato. Na nossa apostila, na nossa pequena material de apoio, ele fala que divisão a gente utiliza essa barra, certo? Mas, contudo, quando nós utilizamos uma divisão para números inteiros, a gente, em vez de colocar essa barra, a gente pode botar simplesmente div. Note que div ficou até azul. Então, esse div é um termo, uma palavra reservada para divisão. Vamos ver se vai dar certo agora. Mais uma vez, F9, mesma quantidade, 1000 unidades. Informa em cada embalagem quanto? 6. Opa, 166. Então, note que ao substituir a barra de divisão pelo nome div, ele fez a divisão dos números inteiros. Então, ele só vai me retornar isso aqui, ó, global, quantidade de embalagem 166. Ou seja, o número inteiro 166. Para 166. Note que ao substituir a barra por nome div, certo? Ele faz uma divisão do número inteiro, ó, continua sendo inteiro e dá o valor 166. Então, vamos dar continuidade para esse nosso cálculo, tá certo? Então, repetindo, nós calculamos, certo, a quantidade agora de embalagem produzida. Vamos agora produzir e ver o resto. Como é que eu vou fazer o resto? Simples, o resto eu vou fazer o quê? Aqui, ó. O resto eu vou fazer aqui, ó. Sobra, recebe, recebe o quê? Recebe quantidade produzida, certo? Vou botar o símbolo de porcentagem, tá ok? E vou colocar aqui, no caso, embalagem. Fechei, não é isso? Tá certo? Aí agora, o que é que ele pede no final? Escreva no final o dividendo, divisor, quociente e resto. Né? Nesse caso aqui, que interessa para a gente, eu transformei essa questão em, em uma situação escrival real. Então, vou botar real, para ficar mais apresentável para qualquer tipo de pessoa. Então, aqui escreva, né? Escreva o quê? Com a produção, com a produção de, vírgula, variável quantidade produzida. Quantidade produzida, certo? Unidades, unidades. Pode-se, pode-se não. Então, foram, foram feitas embalagem. Foram feitas embalagem. Aí aqui continua lá embaixo. Escreva, escreva. Unidades. Unidade não, embalagens. Não, aqui na embalagem, é quantidade de embalagem. Não é quantidade de embalagem. É isso mesmo, embalagem que é o 6. Então foram feitas quantidade de embalagens, né? Aqui, quantidade de embalagem, agora sim. Isso. Escreva embalagens e sobraram. Sobraram o quê? Sobras. Sobra unidades. Vamos ver como ficou? Vou botar para executar agora. F9. Informa a quantidade produzida, 1000. Informa a quantidade de cada embalagem, são 6.
Com a produção de 1000 unidades, então, foram feitas 166 embalagens e sobraram 4 unidades. Pronto, resolvido o problema, tá certo? Beleza, a gente vê na próxima questão.